Imagine receber uma ordem direta de Deus, não uma impressão vaga, não um sonho confuso, uma palavra clara, direta e recusável. Agora imagine fazer exatamente o oposto. Comprar uma passagem para o lado mais distante possível e embarcar em um navio, achando que poderia simplesmente desaparecer. Esse foi Jonas. Um profeta real, de carne e osso, com medos reais e que tomou uma das decisões mais humanas e ao mesmo tempo mais ousadas de toda a Escritura Sagrada: fugir de Deus. Corte para música dramática de fundo, imagem do mar agitado. Jonas, filho de Amitai, viveu por volta do século 8 a.C., durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Ele era um profeta reconhecido, mencionado também no livro de 2 Reis, capítulo 14. Não era um novato, não era um desconhecido, era alguém que já havia servido ao Senhor. E foi justamente esse homem experiente que recebeu uma das missões mais difíceis já dadas a um profeta: ir até Nínive. Nínive, a capital do Império Assírio, a cidade mais poderosa, mais violenta e mais temida da época. Uma metrópole que, segundo os registros históricos e arqueológicos, chegou a ter centenas de milhares de habitantes, com muros tão altos que precisavam de 3 dias de caminhada para serem percorridos em sua totalidade. A ordem era simples: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 12. E Jonas foi para Jope, no sentido contrário. Mas porque um profeta fugiria de uma missão divina, muitos pensam que Jonas tinha medo, e talvez tivesse. Nínive era inimiga mortal de Israel. Os assírios eram conhecidos por torturas brutais, deportações em massa e destruição de cidades inteiras. Mas o próprio Jonas, ao final do livro, revela o verdadeiro motivo, e ele é surpreendente. Ele sabia que Deus era misericordioso e não queria que Nínive fosse salva. Em suas próprias palavras: eu sabia que és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Jonas 42. Jonas não era covarde. Era um nacionalista que amava Israel e não conseguia aceitar que o maior inimigo do seu povo pudesse receber perdão. Esse conflito interno é profundamente humano e é o que torna sua história tão poderosa até hoje. Ele vai ao porto de Jope, paga sua passagem, o texto bíblico menciona isso com precisão, e embarca em um navio em direção a Tarsis, que provavelmente ficava na região do atual sul da Espanha, no extremo oposto de Nínive. No meio do mar, uma tempestade violenta se abateu sobre o navio. Não era uma ressaca comum. Os marinheiros experientes, homens acostumados ao mar bravo, ficaram aterrorizados. Cada um clamava ao seu Deus. Jogaram as cargas ao mar para aliviar o peso da embarcação. E Jonas estava dormindo no porão do navio. O capitão foi até ele e disse: como podes dormir assim? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Jonas 16. Lançaram sortes para descobrir quem era o responsável pela calamidade, e a sorte caiu sobre Jonas. Ele então confessou: era um hebreu, servo do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca, e que estava fugindo da presença de Deus. Os marinheiros ficaram ainda mais assustados. Jonas lhes disse o que precisava ser feito: lançá-lo ao mar. Os homens relutaram, tentaram remar com toda a força de volta à costa. Mas a tempestade era mais forte do que qualquer esforço humano. Por fim, orando para não serem responsabilizados pelo sangue de um inocente, jogaram Jonas ao mar, e o mar parou imediatamente. Os marinheiros, testemunhas de um milagre, temeram ao Senhor e fizeram votos a ele. Aqui chegamos a um dos momentos mais debatidos da história humana.
O texto bíblico diz que o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, Jonas 117, e Jonas ficou no ventre desse animal por 3 dias e 3 noites. Isso é possível. A ciência registra casos de baleias cachalotes com cavidades estomacais grandes o suficiente para conter um ser humano. Há relatos históricos do século XIX de marinheiros que sobreviveram a engolimentos por grandes animais marinhos. Mas o texto não nos convida apenas a um debate zoológico, ele nos convida a contemplar um paradoxo. O homem que fugiu pelo mar foi salvo pelo mar. O instrumento da fuga tornou-se o instrumento da salvação. O mesmo oceano que deveria sepultá-lo foi o útero que o preservou. Dentro do ventre escuro do grande peixe, Jonas orou, não pediu explicações, não negociou. Ele reconheceu das profundezas do abismo, clamei e tu ouviste a minha voz. Jonas 22. Sua oração, registrada no capítulo 2, é um dos textos de louvor mais belos de toda a literatura hebraica. No 3º dia, o peixe o vomitou em terra seca. Jonas saiu vivo de onde nenhum ser humano devia sair. E foi exatamente esse episódio que levou muitos estudiosos ao longo dos séculos a chamá-lo, com certa ironia histórica, de o primeiro passageiro de um submarino. Um veículo submergido, movido por força não humana, que o transportou de um ponto ao outro do oceano, trazendo de volta ao seu destino. Deus falou pela 2ª vez, a mesma ordem, e desta vez Jonas foi. Ele entrou em Nínive e começou a proclamar ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 34. Apenas essa frase, sem retórica elaborada, sem milagres públicos, sem sinais no céu. E aconteceu o maior avivamento registrado na história bíblica. O povo de Nínive creu em Deus. Do maior ao menor, do rei ao servo, todos se cobriram de saco e cinza, símbolo de luto e arrependimento. O próprio rei desceu do seu trono, tirou as suas vestes reais e sentou-se sobre cinzas. E Deus viu o arrependimento deles, e não enviou o julgamento que havia anunciado. Uma cidade inteira, com mais de 120.000 habitantes, foi preservada. Foi a maior missão cumprida por um profeta com o menor discurso registrado na Bíblia. Mas o livro de Jonas não termina com celebração. Termina com Jonas sentado fora da cidade furioso. Ele ficou muito desgostoso e irritado porque Deus não destruiu Nínive. E Deus lhe fez a pergunta mais simples e mais devastadora de toda a narrativa: fazes bem em te irritares. Jonas 44. Então Deus preparou uma planta que cresceu sobre Jonas, dando-lhe sombra. Jonas ficou feliz com a planta. No dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta. E Jonas, sem sombra sob o sol escaldante, desejou morrer. E Deus disse: tu tens pena de uma planta que não plantaste e não fizeste crescer. Não deveria eu ter pena de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda? O livro termina sem resposta de Jonas, em aberto, porque a pergunta não era para Jonas, era para nós. Jonas foi um homem que fugiu, que afundou, que orou no escuro, que foi vomitado de volta ao seu destino, que cumpriu a missão relutante e que ainda assim não entendeu completamente a misericórdia que pregou. Ele é um dos personagens mais honestos e complexos de toda a Escritura. E a sua história nos faz uma pergunta que permanece viva até hoje quando Deus chama: para onde você vai? Se este vídeo te fez pensar, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história e se inscreve no canal. Nos vemos no próximo.